Bom dia, primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Quem fala é o professor Rafael e a aula de hoje é sobre função afim, tudo bem? Vamos lá. Função afim. O que é uma função afim? Função afim é toda função que vai ser do tipo f de x igual a um a vezes um x mais b, tudo bem? Então a função que tem essa cara é chamada função afim, também conhecido como função polinomial do primeiro grau. Por quê? Pelo seguinte, esse x aqui é x elevado à primeira potência, por isso que isso daqui é um polinômio do primeiro grau, e aí a função é chamada de função polinomial do primeiro grau também, só que ela é mais conhecida como função afim. Por exemplo, são exemplos de funções afim. Eu tenho aqui essa função f de x igual a 2 vezes x mais 3 é uma função afim. Essa aqui seria a função menos 5x, também é uma função afim. Essa daqui é uma função f de x igual a x, também é uma função afim. São exemplos de funções afim, perfeito? Muito bem. Agora, essa segunda função, menos 5x, ela recebe o nome também de função linear. E eu já vou explicar por quê. Essa função aqui também é uma função linear, só que ela é mais conhecida como função identidade. Eu já vou explicar já por quê. Bom, a primeira coisa que eu tenho que observar na minha função afim é observar quem é o A e quem é o B. Esse A e esse B, eles recebem nome. O B é chamado de coeficiente linear e o A é chamado de coeficiente angular. Muito bem. Bom, o gráfico da minha função afim, se eu for desenhar o gráfico da minha função, ele vai ser uma reta, não é? Vou dar o exemplo da minha função, essa primeira função que eu dei aqui, f de x igual a 2x mais 3. Como é que a gente aprendeu a construir um gráfico? Nós atribuímos valores para x e achamos os valores de y correspondentes, né? Nesse caso, quem vai ser o y? Como o y é a mesma coisa que f de x, o y é dado por 2x mais 3. Muito bem. Então, por exemplo, eu vou dar alguns valores para x. Eu posso dar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu gosto de dar alguns valores positivos e outros valores negativos, além do zero. Agora eu vou achar o y correspondente. Quem é o y aqui? O y vai ser dado por 2 vezes menos 2 mais 3. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 3 dá quanto? Menos 1. Então aqui a gente vai ter um par ordenado x e y correspondente aqui, ó. O x é menos 2 e o y é menos 1. Muito bem. Vamos achar para os demais. Aqui, ó, quando x igual a menos 1, o y vai ser y igual a 2 vezes menos 1 mais 3. Então eu vou ter aqui, ó, menos 2 mais 3, isso dá quanto? 1. Muito bem. Então eu vou ter o par ordenado correspondente aqui, menos 1 e 1. Vamos para os demais. Quando o x é 0, quem é o y? O y é igual a 2 vezes 0 mais 3. Então, nesse caso, vai ser igual a 0 mais 3. Eu tenho que isso vai dar 3. O par ordenado correspondente é x igual a 0 e y igual a 3. Aqui, o y vai ser igual a 2 vezes o x, que é 1, mais 3. Isso vai dar o quê? 2 mais 3, que deu 5. Então eu tenho o par ordenado correspondente 1 e 5. E aqui no caso, y igual a 2 vezes 2 mais 3. Isso vai dar 4 mais 3, que é igual a
7. O par ordenado correspondente aqui seria x igual a 2 e y igual a 7. Muito bem. Cada par ordenado desse daqui representa um ponto no plano cartesiano, né? Eu vou chegar isso aqui para frente, a gente vai desenhar então agora o nosso plano cartesiano. Aqui, ó, eu desenho aqui o eixo y, que é o eixo vertical, e aqui eu tenho o eixo x, que é o eixo horizontal. Então, por exemplo, quando x igual a menos 2 vai estar aqui para a esquerda. Muito bem, menos 1, menos 2. Quanto que vale o y? O y é menos 1. Então, menos 1 está mais ou menos aqui. Então, eu tenho esse par ordenado aqui, ó, esse ponto representa o par ordenado menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Aqui eu tenho o próximo ponto, o ponto menos 1 e 1. O 1 está para cima aqui em y, menos 1 em x e 1 em y. Então, eu tenho aqui esse ponto representa o par ordenado menos 1 em 1. Também tenho o par ordenado 0 em x e 3 em y. Está lá o meu par ordenado lá que me representa tá lá o ponto que me representa o par ordenado 0 e 3. Também temos aqui 1 e 5, 3, 4, 5 e 1 aqui. Muito bem, então eu tenho esse outro par ordenado 1 e 5, e para terminar o par ordenado 2, eu vou levar aqui lá em cima em 5, 6, 7. Muito bem. Tá lá. Pronto. Agora que eu tenho esses pares ordenados que eu coloquei no meu plano cartesiano, se eu ligo esses pontos, ligando esses pontos, isso me dá o quê? Me dá uma reta. E essa reta é a reta da função y igual a 2x mais 3. Perfeito? Muito bem. Bom, observe uma coisa. Esse gráfico, ele é uma reta, certo? Legal. E eu sei, por geometria plana, que uma reta, para eu desenhar uma reta, eu não preciso ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Bastava que eu tivesse 2 pontos. 2 pontos quaisquer desses já determinariam essa reta, tudo bem? Então, quando você tiver uma reta e você quiser fazer o gráfico, não precisa você dar todos esses pontos aqui não. Basta você dar somente 2 pontos. Deu 2 pontos, é o suficiente para você desenhar a sua reta. Tudo bem? Muito bem. Bom, algumas coisas importantes a gente tem que falar aqui. Vamos falar sobre o A e o B. Primeiro, o B. O B, quanto que vale o nosso B aqui? 3. E a reta, ela interceptou o ponto Y, o eixo Y em que ponto? No ponto 3. Perfeito. O ponto 3 é sempre o ponto... Perdão, o ponto B é sempre o ponto em que a reta intercepta o eixo Y. Então, no caso, como aqui era 2x mais 3, eu já saberia que o eixo Y vai ser interceptado nesse ponto aqui, no ponto 3. Então, no caso aqui, o B era 3. Muito bem. E o A? Esse A, ele é importante. Ele é chamado de coeficiente angular da reta, mais conhecido também como taxa de variação da função. Tudo bem? Muito bem. E mais tarde a gente vai falar melhor sobre esse A aí. Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos dar mais um exemplo de um gráfico de uma função aqui. Vamos dar um exemplo 2, ó. Exemplo 2. Vamos pensar em outra função. Vamos pensar numa função agora assim, ó. F de x igual na função que eu dei. Menos 5 vezes x. Perfeito? Observe aqui o seguinte. A minha função, ela é toda a minha função no primeiro grau, minha função afim, ela é do tipo a vezes x mais b. Muito bem. Eu tenho o b aqui nessa minha função menos 5x? Não. Quando ele não aparece, isso significa que o nosso b vale quanto? 0.
E eu acabei de falar para você que o B é o ponto onde a reta intercepta o eixo Y, né? Então essa minha reta aqui, ela vai interceptar o eixo Y. Estou desenhando aqui o gráfico X e Y. X e Y. A reta vai interceptar o eixo Y no ponto 0. Nesse ponto aqui, ó. Também conhecido como origem. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui a minha reta, no exemplo aqui de cima, passou no ponto 3, porque o B era 3. Só que aqui, como você tem que o seu B é 0, então a reta vai interceptar no eixo Y no 0. O 0 também é conhecido como origem. Então você já tem até um ponto onde a reta passa. Você precisa de mais um ponto. Mais um ponto, dá um valor para x qualquer, ó. Pode ser 1, pode ser 2. Dá 2. Quando x igual a 2, ó, se x igual a 2, implica que o y vai valer quanto? Ó, o y vai valer menos 5 vezes 2, que vai dar quanto? Menos 10, né? Esse menos 10 está muito lá embaixo. Eu vou dar x igual a 1, tá bom? Quando x igual a 1, implica que o y é igual a menos 5 vezes 1, que vai dar quanto? Menos 5, muito bem. Então eu posso desenhar o menos 5 mais ou menos aqui, ó. Então quando x é igual a 1, o y vai ser menos 5. Então eu tenho esse ponto e esse ponto. Esses dois pontos aí, então, eles vão me dar o ponto onde a reta intercepta o ponto aqui onde a reta intercepta o eixo y e passa por esse ponto aqui também. Então, se eu ligar esses dois pontos, olha só que coisa linda. Estou ligando os dois pontos, ó. Então, eu tenho simplesmente o desenho da minha reta. Essa reta aqui é a reta y igual a menos 5 vezes x. Perfeito? Perfeito. Observe o seguinte. Toda reta que passa pela origem, isto é, toda reta onde o b é 0, ela é chamada de função afim linear. Tudo bem? Ela é chamada de função linear. É linear se ela passa pela origem. Se ela passa pela origem, o b vale 0. Muito bem. Bom, vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Essa função f de x igual a x. Opa, isso é uma outra matéria aqui. Um minuto só. Aqui, peguei em papel. Então, eu tenho um terceiro exemplo. Exemplo 3. Eu tenho a minha função f de x igual a x. Vamos fazer o gráfico dessa função? Muito bem. Observe que interessante aqui essa função. Quando você dá valor para x e você acha o valor para y, quem é o y? O y é igual a x, não é? Dizer que o y é igual a x é dizer que o y é idêntico ao valor de x. O valor de y é idêntico ao valor de x. Se é idêntico, nós chamamos então de função identidade. Tudo bem? E aí, se você atribuir valor para x aqui, por exemplo, menos 1, 0 e 1, qual vai ser o valor de y que você vai achar? É o mesmo valor que você atribuiu para x. Menos y igual a menos 1. Então aqui vai ser o y vai ser 0. Aqui o y vai ser 1. Então o par ordenado que você acha, x e y, aqui ó, menos 1 e 1, menos 1 e menos 1. Aqui você vai ter 0 e 0. Aqui você vai ter 1 e 1. Então, é o mesmo valor para x, o valor para x é o mesmo valor para y, o valor para x é o mesmo para y, o valor para x é o mesmo para y. Então, os valores de x e y são idênticos, por isso é chamado de função identidade. E como é que fica o gráfico dessa função? O gráfico dessa função fica assim, ó. Eu tenho aqui y e eu vou ter aqui x, perfeito? Então, se você tem aqui, ó, se x é igual a 1, o y também é igual a 1. Se o x é igual a 2, o y também vai valer 2. Legal? Mesmo valor de x, mesmo valor de y. Se o x é 0, o y também é
0. Então aí se eu ligo esses pontos, eu tenho essa reta, ela vem infinita aqui para baixo também, passando pela origem, logo ela é linear, e é a reta y igual a x, também conhecido como função, você cedilha função identidade. Muito bem. Observe o seguinte, esse ângulo aqui da função identidade é um ângulo de 45 graus, tá legal? A função identidade, ela divide o primeiro e o terceiro quadrante em duas partes iguais. Essa parte aqui é igual à parte aqui. Dividiu o primeiro e o terceiro quadrante em duas partes iguais. Muito bem. Bom, ainda falando sobre a função afim, nós temos o seguinte, nós temos, falei do B e agora a gente vai falar do A. O A, na minha função f de x igual a x mais b, esse A ele é chamado de taxa de variação da função. Eu vou escrever aqui, ó, taxa de variação da função. E quem é o A? O A ele vai ser dado por, presta atenção, o A ele é numericamente igual, a gente coloca aqui, ó, igual um n em cima, numericamente igual, porque ele tem o mesmo valor numérico de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, perfeito? Então, isso aqui é uma formulazinha a fim da gente decorar, legal? Decorem essa fórmula aqui é muito importante. Por exemplo, imagine que eu te dê o seguinte exemplo, olha só. Eu te dê dois pontos, digamos assim, o ponto 1 e 3 e o ponto A 1 e 3 e o ponto B, que eu vou chamar de 5 e 7. Tudo bem? Muito bem. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você que existe uma reta que passa por esses dois pontos. Ó. Estou dizendo que tem uma reta que eu vou ter aqui. Esse aqui é 3, aqui vai ser 7. 3 e 7. Aqui vai ser 1. Eu tenho um ponto que passa por aqui, 1 e 3, e um ponto que passa por aqui, 5 e 7. Então aqui eu tenho ponto 1 e 3, o A, e um ponto 5, 7, B. Tem uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Então aqui está a minha reta. Muito bem. Eu sei que para determinar então uma reta, eu preciso ter... Opa, deixa eu botar aqui para cima, me perdoe. Para determinar uma reta, eu preciso ter apenas dois pontos. A pergunta é, você sabe qual é a lei, a função desse gráfico aqui? Eu não sei, mas eu sei que como é uma reta, a função é do tipo y igual a ax mais b. Perfeito? Muito bem. Olha, o B é o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Só que eu não tenho esse valor de B aqui, ó. Esse valor de B eu não tenho. Eu sei que é o ponto onde a reta intercepta o eixo y, mas eu não tenho ele. Muito bem. Eu também não tenho o valor de A. Eu só tenho esses dois pontos aqui. Agora, tem como achar o valor de A? Tem. Por quê? O A ele é numericamente igual a essa razão aqui, ó, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Agora, quem são y2, x2, y1, x1? É muito fácil. Aqui, ó, pega esse aqui. Primeiro ponto, então aqui é x1 e y1. Segundo ponto, x2 e y2. Só isso. É muito fácil. Então, como é que eu vou achar o valor de A? Eu vou achar o valor de A assim, ó. O A
é dado pela razão, é numericamente igual à razão, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, esse A vai ser, quem é y2? Está cá, 7, menos y1, 3, 7 menos 3, x2, 5, e x1, 1. Então, isso ficou 7 menos 3 é 4, 5 menos 1 também é 4, 4 sobre 4 dá quanto? 1. Então, o A vale 1. Muito legal. Então, a minha função, eu já sei o valor de A. Qual é o valor de A? 1. Só está faltando achar o valor de quem? B. Mas aí é fácil você encontrar. Por quê? Basta você voltar, então, para essa equação aqui. E aí o que você faz? Pega quaisquer um desses dois pontos A e B, pode ser, por exemplo, 1 e 3, e joga aqui, ó, x igual a 1, y igual a 3. Poderia ser 5 e 7. Faz x igual a 5 e y igual a 7. Tanto faz, tá legal? Então vamos lá. O que eu tenho? Você tem aqui que o y é igual a 1 vezes x mais b, porque você já achou o valor do A. Então eu vou pegar como ponto 1 e 3 pertence à reta, então quando y é igual a 3, o x está valendo quanto? 1. E aí você monta uma equação. 3 é igual a 1 vezes 1 mais b. 1 mais quem dá 3? Então implica que o b vale 2. Pronto. Achou o A e agora achou o B. Esse ponto aqui, B, é o ponto 2. Logo, a minha reta, que é do tipo AX mais B, eu já tinha achado o valor do A, não é? Que era 1. Agora eu achei o valor do B, que é 2. Foi ou não foi fácil? Muito bem. Fácil, fácil, né? Isso daí. Os nossos exercícios são sempre fáceis. É só você se dar um pouquinho para resolvê-los. Muito bem. Bom, a minha reta, eu vou pegar aqui embaixo, ó. Muito bem. A nossa reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Então, a minha função afim, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Decrescente. Muito bem. Quando isso ocorre, professor? A minha reta ela vai ser crescente quando ocorrer o seguinte. Vou fazer o desenho aqui, ó. Quando é que a minha reta ela é crescente? Quando a minha reta ela é decrescente. Crescente é quando ela cresce. E decrescente quando ela decresce. Mas é só isso, professor? Que coisa simples. Não é só isso. Ocorre o seguinte. A definição correta ela é, aqui eu tenho um valor de x, que eu vou chamar de x1. Aqui eu tenho um valor, outro x, que eu vou chamar de x2. Então, para esse x1 aqui no eixo x, eu vou ter aqui um y1 correspondente. E para esse x2 aqui, no eixo x, eu vou ter um y2 correspondente. Então, a gente define assim, a minha reta ela é crescente quando, se x1 for menor que x2, como está ocorrendo aqui, né? x1 está à esquerda de x2, então ele é menor. Então, o y1 também tem que ser menor que o y2. O y1 está abaixo de y2. Então, observa que esse sinal aqui de desigualdade, ele foi conservado, conserva o sinal. Tudo bem? Menor, menor. Se x1 é menor que x2, então y1 é menor que y2. E isso aqui é uma função crescente. Agora, na minha função decrescente, isso vai ser o contrário. Vocês vão ver aqui agora. Olha só. Aqui eu tenho um x1 e o y1 correspondente. Aqui eu tenho o x2 e o y2
correspondente. Então, o que acontece aqui na minha função decrescente? Se x1 está à esquerda de x2, x1 é menor que x2, então, observe que agora o y1 ele está acima do y2, então o y1 ele é maior do que o y2. Perfeito?